Não tem como questionar, quem leva essa com certeza é o gorila. Qualquer outra resposta é brincadeira de criança. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Bruno Não Deve e hoje nós vamos estrear o quê? A minha série de vídeos que é Pergunte ao Dev. Eu todo santo dia eu abro caixinha lá no Instagram e muitas das vezes não consigo responder todas as caixinhas, eu não consigo aprofundar, então eu vou usufruir disso para construir esse conteúdo e ter essa conversa, respondendo algumas caixinhas que eu acabo não respondendo no próprio Instagram. Então vamos lá, vou pegar o celular aqui, tô com o celular aqui as caixinhas, e vamos para a primeira e derradeira aqui. Fala Big, um gorila ou 100 devs? Gente, não sei se vocês estavam em Marte, mas tá rolando essa discussão em toda a internet ocidental. Essa discussão de 100 seres humanos contra um gorila silverback, que é o tipo de gorila das costas cinzas, para ver quem é que ganha essa batalha. E muitos biólogos já se pronunciaram, muitas pessoas já se pronunciaram em relação a isso, e você pode até se perguntar, Brunão, quem que é você para falar desse assunto? Eu não sou ninguém, eu sou um dev, eu não faço a menor ideia. Eu tô tirando essa resposta do mesmo lugar que eu não vou falar aqui não, mas então vamos lá. Eu imagino, sem sombra de dúvidas, que o gorila venceria com total certeza. Não tem conversa, é o gorila. Gente, porque em tese, se você pensar, juntar a força de 100 homens, ou mulheres, seres humanos, 100 seres humanos normais, em tese você vai ter mais força que o gorila. Só que aí a gente não tá pensando num pequeno fator, que é o quê? Que é a porra do fator psicológico. De primeira, o gorila já vai conseguir destruir e matar 10 pessoas. Sem muito estresse, sem cansar demais. Ele vai conseguir destruir e massacrar. E massacrar de um jeito absurdo. Massacrar, assim, pegar um ser humano como se fosse um pano qualquer e ficar chacoalhando até os membros arrebentarem. Quando o gorila espremer a primeira cabeça e aquilo estourar feito um ovo, eu quero ver quantos seres humanos estariam dispostos, ou então quantos homens, ou então, já que eles que são os machos, quantos legendários estariam dispostos de continuar indo pra cima do gorila depois dele amassar como se fosse um ovo o crânio de um ser humano, desmembrar 10 outros como se estivesse palitando o dente. Tem, gente. Não tem. Não vem com essa conversa. Independente do quão forte você é, independente de qualquer coisa. Você atravessa a rua quando você vê um pivete com medo de ser assaltado, você vai dar conta da porra de um gorila? Não vai, caralho. Não é por aí. Mal consegue levantar o sofá pra varrer embaixo, aí vem falar que não vai. Não vai. O fator cagaço vai chegar e vai arrebentar na hora. Essa pergunta foi mandada pelo MTH_Gomes. TH_Gomes, muito obrigado. Vamos agora para uma outra pergunta totalmente distinta disso. Que alguém vem aqui, alguém não, o Alisson KKKKJ__, ele me pergunta o que acha da Dev Dojo. Eu imagino que você esteja falando de algum curso ou escola de programação, alguma coisa assim, eu não conheço. E gente, eu preciso ser muito sincero aqui, por mais que eu dê minha opinião em relação a várias coisas, eu não sou sommelier de curso de programação, então não conheço todos. Os que eu indico é porque eu testei, eu fiz, eu validei a qualidade e eu acho bom. E tem o selo Bruno Não Deve de qualidade, mas eu não saio por aí buscando todos os cursos para isso, eu não saio. Eu simplesmente utilizo daquilo que o meu histórico profissional construiu, e por isso que eu consigo dar algumas opiniões em relação aos principais, aos grandes, mas esses outros menores, não. Mas assim, um ponto que vale a pena se dizer, um curso que ensina programação, que é feito por um criador de conteúdo, que é desenvolvedor e já teve alguma certa atuação de sucesso, ou mesmo que não tenha sido de tanto sucesso, eu acredito que vale a pena sim. Por quê? Porque é uma pessoa que tem conhecimento, e se o curso é dela, eu te garanto, qualquer criador de conteúdo que cria o próprio produto, ele faz questão, assim, os sérios, né? A gente não tá falando de coach picareta aqui não. Ele faz questão de que o conteúdo seja bom. Então eu imagino que o mínimo de qualidade esses cursos vão ter. Onde vai ter coisa mais picareta? Quando o curso é feito por um dev coach, ou então umas plataformas meio grande, tipo que, não vou falar o nome porque como eu usei a palavra picareta, isso daí aconteceria um processinho, eu receberia um processinho, então não vou usar o nome. Mas, então tá aí a resposta
do meu querido Alisson KKKKJ__. Muito obrigado pela sua pergunta. Agora, vamos para mais uma perguntinha. Essa perguntinha é do underline Carlos Henry 27. Brunão, já viu aquelas mulheres que pegam boneca e tratam como filha de verdade que tá viralizando? Mano, eu acho que você tá falando do hype das bebê reborn. Eu vi en passant, sim, superficialmente eu ouvi falar dessa parada e eu fiquei de cara. Eu ouvi falar não só mulheres, homens também, pessoas tão assim. Eu achei meio que uma loucurazinha, mas eu acho que a internet tá fazendo a bigger deal than it is, tá dando uma importância maior do que de fato é e dando uma relevância maior, como se o quantitativo dessas pessoas fosse muito maior do que na realidade é. É um grupinho de gente ali problemática, faltou muito na terapia e vai buscar conforto nisso. Ok, acontece. Seres humanos, nós somos complexos, somos culturalmente complexos. Então, culturas que são mais frias, existe uma certa construção de uma carência, mas não uma carência no sentido de coitadismo, mas uma carência no sentido de uma construção baseada na falta de uma interação íntima social com as pessoas, e o íntimo em relação à conexão e não em relação à intimidade sexual. Portanto, eu acredito nisso, eu acredito que é um grupinho, é uma bolhazinha pequena que virou esse hype. Eu vi até o Chico Barney comentou sobre isso, tal da bebê reborn. Eu lembro, minha sobrinha, ela tem 17 anos hoje. Eu lembro quando ela nasceu em 2008, acho que é 17 anos, 16, não tenho certeza. Ela nasceu em 2008 e existia essa tal bebê reborn, e o sonho da criançada rica era ter essa bebê reborn. Minha sobrinha nunca teve, ou já teve, agora eu não sei. Eu sei que o troço era caro, e ainda continua cara. E eu lembro que tinham duas bonecas que eram engraçadas, porque tinha a bebê reborn, que é uma boneca que é igual, idêntico a um bebê, você fica até com certo receio, e tinha uma que era uma boneca que era um pouquinho similar, só que ela chorava, né? Mas além de chorar, você dava comidinha e ela fazia cocô. Eu pensava, que viagem, velho, que viagem. E era brinquedo pra criança, né? Mas, gente, o ser humano é um bicho muito doido, né? É um bicho muito do surtado. Então vamos passar para mais uma perguntinha, né? Vamos olhar aqui. Opa, tem uma pergunta aqui interessante. Alguma dica para um cara de 32 anos que está começando na área da tecnologia? Quem mandou isso foi o Rafael.Gomes Carvalho. Mano, eu também tenho Carvalho no sobrenome. Que interessante. 32. É engraçado você falar que eu iniciei os estudos focados na programação, no desenvolvimento web aos 32. E hoje eu tô com 36. E a dica que eu dou, só que diferente de você, eu já tinha um background de 8 anos de experiência na área de TI, experiência como servidor público, experiência na área de sysadmin, servidores, essas coisas todas, um pouco de cloud. Então isso facilitou com que eu tivesse uma compreensão melhor na hora de aprender propriamente dito o desenvolvimento web. E na faculdade eu já tive alguma coisa de programação ali, de shell script, então isso foi mais facilitado para mim. Mas a dica que eu dou é a mesma dica que eu daria se você tivesse 16 anos e querendo ir para a área da TI. Você precisa fazer uma faculdade, você precisa entender que é uma construção a longo prazo, você precisa também entender que a faculdade ela não vai te garantir nada, mas a faculdade é o único ambiente que vai poder te ensinar uma base computacional, que é uma base fundamental para que você possa construir as coisas. Ou seja, você tem que pensar que a computação é como se fosse a matemática, é uma ferramenta, é uma base. E a partir daquele conhecimento, você pode especializar e utilizar tecnologias mais avançadas. Vamos pegar um exemplo da engenharia. O pessoal utilizava muito a calculadora HP. Se a pessoa não sabe matemática, não tem como ela usar uma calculadora HP. E as pessoas perguntam qual curso do framework, qual linguagem tá mais top. O Java tá bombando. Então qual curso de Spring você recomenda? Gente, em relação a Java, tem duas pessoas que eu recomendo que são os melhores do Brasil, que é o Isidro, professor Isidro, absurdo, professor de federal, da UFABC, o cara é cabuloso, doutor, anos de experiência, e o Nélio Alves, que todo mundo conhece, o Nélio, referência em Java. Mas a questão não é curso em Java, a questão é a gente entender que, igual eu usei o exemplo da matemática para o engenheiro, o framework vai ser a calculadora HP. Se o desenvolvedor ele não entende de computação, pode pegar qualquer framework, pode pegar o framework que mais paga nesse mundo. Não é por aí, porque o que você precisa é a construção de uma base fundamental para a partir daí você
trilhar o caminho de sucesso através de prática e consolidação daquela teoria que você tem na produção de sistemas, e em retribuição a isso você vai ganhar remuneração. Sabendo lidar muito bem ali no ambiente corporativo, você vai ter o quê? Você vai ter aumento, promoção e essas coisas. Então a ideia é meio essa, mano. Foca numa faculdade, de preferência federal, de qualidade. Eu sei, é difícil, e saiba que é uma construção a longo prazo. Você não vai aprender a programar em 1 ano, você não vai conseguir um trampo que te pague bem em 6 meses, 1 ano. Pensa aí 2, 3 anos pra começar a engatinhar, pra aí depois você ir construir sua carreira mesmo, fraga. Porque é mais ou menos assim, as pessoas às vezes ficam querendo muito atalho. Não existe atalho, gente, não existe atalho. A única coisa que existe é trabalho, conhecimento, dedicação, é por aí. E pra finalizando o nosso vídeo, tem a última perguntinha. A última perguntinha que tá aqui. Quem mandou essa pergunta foi o lrodrigues.s. E ele faz uma pergunta, meio que um comentário. Eu vou tentar fazer a interpretação aqui. Coisa básica que a nova geração não sabe fazer / lidar na área do TI. Ô, mano, eu acho que o que você tá querendo dizer, ou querendo expressar, é que de fato existe uma geração que tá muito pouco habituada com uma base mais fundamentada, uma base menos abstraída, menos simplificada. Então existe um grupo de pessoas que, por exemplo, não sabe mexer no computador. Uma geração mais nova que não sabe mexer no computador porque nunca mexeu. Teve sempre ligado a celular, tablet. Uma geração que não sabe criar uma pasta no Windows. Isso é muito comum. E eu tô falando de uma coisa básica. Eu não tô falando de pessoas da área da TI. E acaba que, oriundos dessa geração, a gente tem um grupo de pessoas que acaba entendendo que programação é uma área específica, isolada no mundo, e não tem a percepção de que tudo faz parte de um espectro maior, que é a computação. E a partir daí se ramificam diversas áreas. Uma dessas áreas é a área de sistema, e dentro da área de sistema é onde está a área da programação. Então as pessoas querem muito ir, quero o desenvolvimento back-end, quero o desenvolvimento front-end, quero o desenvolvimento mobile. Só que o desenvolvimento mobile é uma ramificação, uma especificidade da programação que por si só já é uma ramificação do que? Uma ramificação da área de sistemas, que por si só é um conjunto da computação. Então existe toda uma base fundamentada que a geração atual não se preocupa muito em aprender. É igual quando você vê aqueles vídeos de TikTok da galera perguntando, a mãe que tem uma filha mais velha e outra novinha, aí pergunta, como é que você faz para ligar para alguém? Qual que é o símbolo que você faz de ligação? Uma faz assim e a outra faz assim, demonstrando diferenças culturais em relação ao estágio da tecnologia àquela época. Então, mano, de fato, isso é muito problemático, porque você vai construindo uma massa de pessoas que são profissionais, que têm habilidade de utilizar uma ferramenta, mas não são tão capazes a ponto de conseguir construir solução. Então vai ser tipo um público mais raso dentro da tecnologia. Isso vai acabar levando à precarização e à uberização da programação. Então, não é que a IA vai substituir o programador. A IA vai substituir o profissional que não detém conhecimento computacional e apenas sabe utilizar um framework. Isso eu garanto que vai. Então, como fugir disso? Estudando a base, fazendo uma boa faculdade, se baseando em livros acadêmicos e não livros de hype, nada de clean code, nada de entendendo algoritmos. E assim, esse livro Entendendo Algoritmos é um livro bom, é um livro muito bem explicado e você deve ler. Eu utilizei aqui só de uma forma retórica, nada de Entendendo Algoritmos. Você deve ler esse livro, mas você deve compreender que é um livro superficial e raso. É um livro introdutório para depois o quê? Para depois você ir procurar um livro acadêmico, técnico de verdade, como o livro Algoritmos, do Corman. Então, é por aí o que eu teria para dizer para você, meu querido lrodrigues.s. Então, galera, quem chegou até aqui, eu agradeço. Eu peço para você deixar o like, dar o clique, compartilhar, fazer tudo que puder, subscribe, comenta aqui embaixo. Gostou da resposta? Você quer ter a sua pergunta respondida por mim? Então me manda lá na caixinha no Instagram, tô todo dia lá, me segue em todas as redes sociais, @brunondev, o que é? @obrunondev, todas as redes sociais, é isso. Tudo referente a mim tá nesse nick, nesse nome, nesse login, nesse ID do ICQ. Então, galera, eu vou deixando meu grande agradecimento aqui, um grande abraço para todos vocês e para você que fica, que já é de casa, que já tá acostumado, você já sabe. Um beijo do Dev.